Presidente, eu confesso que eu somatizei a nossa derrota no plenário de ontem. Eu amanheci exausto, adoecido, frustrado. De repente, eu tomo consciência de que o sentimento de nacionalidade do Brasil está fragilizado. Fragilizado porque algumas lideranças nas quais o povo depositava a confiança e a esperança foram engolidas num processo de corrupção. E isso abre um espaço terrível para que interesses que não são propriamente do Brasil caminhem de forma firme e forte num processo de fragilização e de mesmo extinção de um projeto nacional. É muito ruim isso. No mundo, qualquer pessoa sabe das implicações geopolíticas da questão do petróleo. Ainda ontem, senador Cristóvão, os Estados Unidos gastou 3 bilhões de dólares para tomar conta do Iraque. Muito pouco preocupado com Saddam, que foi seu aliado e mantido pela própria CIA durante muito tempo, mas absolutamente preocupado em manter em suas mãos as reservas de petróleo. Nós estamos diante de uma guerra geopolítica. Os Estados Unidos arrisca a própria sustentabilidade do seu território com shale gas. Baixa o preço, traz a Arábia Saudita para esse jogo, para enfraquecer Venezuela, Rússia e outros países importantes que vivem do petróleo e comandavam, de alguma forma, a extração e a distribuição. É um problema geopolítico. Eu diria mais, repetindo o que já disse 1000 vezes dessa tribuna. Depois da derrota do nazismo na última guerra, cresceu na Europa, senador Gustavo, o Estado Social. O Estado com as garantias trabalhistas, o Estado preocupado com a educação do povo, o Estado preocupado com os direitos humanos, o Estado que se volveu para as necessidades da sociedade e, de certa forma, acabou com o predomínio absoluto do capital. E esse Estado, hoje, sofre um ataque brutal a partir da ação de Mamon. Mamon, em hebraico, significa dinheiro. Não é nem Deus nem diabo, é o dinheiro, assim descrito na Bíblia. Mamon tenta recuperar os seus espaços. E o projeto que praticamente liquidou com a economia da Espanha, da Itália, de Portugal, é um projeto que tem um tripé. O primeiro deles é a fragilização do Estado, com a autonomia dos bancos centrais. Uma proposta onde o Estado se resume a um gendarme, a um guardião que se oporá às revoltas populares diante da exploração do capital. O segundo objetivo é a precarização do parlamento, com o domínio absoluto do capital financeiro, que se coloca acima dos partidos, financia campanhas, partidos políticos e candidatos, e os parlamentares se transformam em mandaletes dos interesses do capital vadio. Não tem mais ideologia, não tem ideal, não tem patriotismo, não tem nenhum sentimento de nacionalidade. E o terceiro objetivo é bem claro, é a precarização do trabalho, o fim das leis trabalhistas, que encontrará a oposição frontal do nosso senador Paim, o senador do trabalho no plenário do Senado Federal. Mas dentro desse pacote, e com esse amortecimento da consciência nacional, com a frustração causada pela corrupção evidente de alguns líderes partidários que tinham a confiança e eram depositários da esperança do povo, nós ficamos extremamente fragilizados. A presidente Dilma já se manifestou
como era de se esperar, contra essa proposta do José Serra, porque ela não tem sentido. Não tem sentido, senador Cristóvão, porque não existe uma empresa de petróleo no mundo que não esteja fragilizada. O prejuízo de todas elas é enorme, maior que o da Petrobras. E maior que o da Petrobras, porque a Petrobras tem a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. Um petróleo de extração fácil, 8 ou 9 dólares o barril. Um petróleo que está garantindo lucros mesmo na crise. As petroleiras não vão investir no Brasil de forma alguma, porque elas estão quebradas, elas estão em dificuldade e porque petróleo está sobrando no mundo. Então, por que, de repente, a porta no Senado, com esta violência e esse desejo absoluto de velocidade, essa modificação do modelo, atende a quem? Atende a que interesses? Por que não querem o debate? Por que raios não foi para as comissões normais? E tentou submeter a uma comissão montada pelo presidente do Senado, sem indicação dos partidos. O que está atrás disso? Será que só eu que enxergo esse assodamento súbito e violento? Qual é a dificuldade de um debate claro em cima da questão do petróleo? Não vai haver investimento no Brasil. Mas as grandes empresas que trabalham com petróleo no mundo vão se assegurar das reservas brasileiras como reservas estratégicas para o domínio do petróleo no futuro. Não, mas o petróleo não pode ficar enterrado, o petróleo vai acabar. O petróleo tem 3.000 derivados. Não existe um senador ou senadora nesse plenário que não porte ou não tenha nos seus trajes algum componente que tenha participação da indústria a partir de um derivado de petróleo. Não tem nenhum sentido essa história de que vai acabar. E a Petrobras pode. O senador Lobão liquidou os argumentos do Romero Jucá numa reunião da bancada. Pode sim extrair petróleo em poços novos sem nenhuma dificuldade, sequer financeira. Com 50 a 100 bilhões de barris de reserva, não teria dificuldade de financiamento neste planeta. Agora, por que o assodamento? De repente, senador Serra, ligo para o meu gabinete e diz: não, mas o WikiLeaks assegurou, através de informe da Folha de São Paulo, que o senador Serra havia prometido acabar com o sistema brasileiro. Havia prometido a empresas estrangeiras e a embaixadora americana. Não só foi citado, como feitas alusões absolutamente indevidas à minha pessoa. Portanto, peço uma parte. E isso fica me trazendo preocupação. O que há por trás desse assodamento e dessa velocidade? O que há de urgência nesse processo? Por que essa abertura? Por que a entrega do patrimônio que se consubstancia nas jazidas petrolíferas brasileiras? Por que esse governo fragilizado por uma série de problemas e com medo do impeachment não age com mais energia? De uma forma bem clara, senador Berger. Antes de ontem, nós votamos aqui o aumento de um imposto que, a meu ver, parecia completamente absurdo, sobre lucros de capital. E eu dizia, ali do plenário, utilizando o microfone, um estudante que tenha comprado há 40 anos atrás um apartamento por R$10.000, iria vendê-lo agora ou transferir para um herdeiro, e ele estaria valendo R$2 milhões, pagaria imposto sobre R$1.990.000? Não, mas o plenário, obedecendo a ordem do governo e a visão liberal que atravessa esta república nesse momento, votou. Foram 11 votos contrários. Eu sou a favor do imposto pesado em cima dos lucros de capital. Eu levantei o aspecto da Estônia, que não cobra imposto de renda sobre dividendos acionários. A Estônia e o Brasil, mas a Estônia só produzia pinho de Riga quando se separou da Rússia e esperava investimentos brutais do capital que existia e existe abundantemente no planeta Terra. Mas nós estamos em cima de uma proposta
de aspecto fundamentalmente entreguista. Não ajuda o Brasil. E é preciso que a gente marque posição. Não sei qual é a intenção disso. É favorecer a Chevron? É favorecer a Shell? É prejudicar o país? Não há urgência, não há necessidade e não se extrai petróleo no mundo hoje. Nenhuma delas, nem a Petrobras. E, insisto, se a Petrobras tivesse mercado, poderia facilmente investir no pré-sal. Mas há o constrangimento do governo, há esse enfraquecimento da consciência nacionalista do país e há o avanço de ideias liberais. É o fim de um projeto nacional. É o fim do projeto nacional. É a valorização absoluta do dinheiro. E eu lembro, senador Serra, do Papa Francisco em Davos. O capital é bom quando ele é investido, produz empregos, produz bens, inovação tecnológica, mas não pode o interesse pelo dinheiro, o jogo geopolítico das grandes potências, subordinar uma proposta de crescimento de um projeto nacional em favor, senador Cristóvão, dos estudantes brasileiros. Não vai haver investimento enquanto o preço estiver lá embaixo. Mas o preço não ficará para sempre lá embaixo. O pré-sal é uma garantia do futuro do país. Mas o shale gas nos Estados Unidos tem um pico de extração num primeiro momento, nos 2 anos, mas tem uma queda brutal na possibilidade de fornecimento de gás na sequência, e as primeiras empresas já estão falidas. A Rússia e a Arábia Saudita, junto com a Venezuela, anunciam uma contenção na produção. O problema da Petrobras foi o aumento de investimentos com o sonho de viabilizar recurso para a educação e para a saúde. O erro foi aí. Não previram a jogada geopolítica dos Estados Unidos, baixando o preço de petróleo no mercado mundial. Investiram em dólar, se endividaram em dólar e o dólar disparou em relação ao real. Este é o problema. A corrupção é séria. Eu quero ver esta gente toda na cadeia, punida. Mas a corrupção não é responsável pela crise que a Petrobras atravessa. E nós, no Senado da República, temos que ter consciência do que estamos fazendo. Nós estamos irrefletidamente, sem nenhuma razão lógica, votando apressadamente o projeto do senador José Serra, que quer ele queira ou não, é um projeto entreguista e prejudica o Brasil. Prejudica o futuro do país, a viabilidade de um projeto nacional. É um projeto que quebra a Petrobras, porque sem o pré-sal, a Petrobras não sobrevive à crise, que pode ser ultrapassada rapidamente. Sobe o preço do petróleo, vai para o patamar dos $80 e está tudo isso resolvido. E esta história de que a Petrobras pode ficar como operadora preferencial da extração de petróleo é numa imagem que, numa conversa com o senador Cristóvão aqui no plenário, eu já coloquei com clareza. É como se uma família em dificuldade fosse instada, uma dificuldade passageira, resolvível num prazo curto, médio, fosse instada a vender a propriedade. Mas daí o comprador lhe garante: não, vocês vão vender a propriedade, mas a esposa do proprietário pode continuar como cozinheira da família que vai ocupá-la na sequência. Não tem cabimento, é antinacional e é preciso que se registre um protesto com toda a energia. O governo está fraco, a situação do Brasil é de fragilidade institucional e nós estamos entregando o futuro do Brasil para a Shell. Senador José Serra, dá uma olhada lá para trás e veja quantos lobistas do petróleo estão frequentando o plenário do Senado, onde não podem entrar os trabalhadores da FUG. É